Na RW Brasil. Entrevista. Bota aí na linha, bota aí na linha. Vai. Vamos então tentar já o contato com o professor Antônio Severo. Professor, o senhor nos ouve? Sim, e você está bem? Bem, estamos lhe ouvindo bem alto e bom som aqui. Oh, que beleza! Estamos de alguma forma estreando esta nossa ligação aqui, né? Pois olha, rapaz, estamos nos estreando e ainda eu me lembrei de uma coisa. Como é que nós vamos tratar o nosso hoje o ouvinte, porque estamos sem vídeo, né? Sim. Como é que nós vamos tratar o nosso ouvinte? De internauta parece que não é coisa do passado, né? Sabe que eu estou adotando o seguinte termo, aqueles que estão nos acompanhando. Ah, pois é. Então os navegantes que estão passando por aqui, vamos falar aos navegantes. O professor, só para lhe dar uma orientação aí imaginária do que está acontecendo aqui, como nós não temos a imagem, né? Porque essa é uma possibilidade também, quando nós estamos diante de um computador e tal, mas aqui eu fiz como faz as televisões, né? Sim. Eu coloquei uma imagem sua ao meu lado aqui. Opa! Para, digamos assim, ilustrar esta conversa. Ilustrar, tá certo. Depois o senhor, nas gravações aqui na própria RWB, que isso aqui está sendo levado ao ar agora, ao vivo, mas imediatamente em seguida aí é só o tempo da gente fazer o upload, como se diz, né? Sim. E depositarmos lá na página das entrevistas, mais esta entrevista aqui com como diria antigamente, voz messê. Beleza. Professor, vamos então conversar um pouco. Vamos trabalhar, como diria o Jorge Alberto Mendes Ribeiro, né? Isso. Como é que se encerrou? Se encerrou hoje o Congresso, né? O 15º Congresso da CAERT. Agora nós estamos às 18 horas e 3 minutos. Vai estar, nesse momento, acontecendo uma palestra, que é a palestra justamente de encerramento Não, a palestra de encerramento vai ser daqui a pouquinho. É que eu estou fora do local do evento, vim aqui justamente para nós mantermos esse contato. Mas tu estás no Costão do Santinho, no local do evento, né? Estou no Costão mas não do no Santinho. ambiente, né? Não no ambiente. Eu estou aqui agora no meu apartamento, né? E de onde que é o meu posto de trabalho também. Entendo. Então, nós estamos às 18 das 17 às 18 com a palestra do Dado Schneider. Mas então já começou realmente. É que eu desci ainda pouquinho de lá. Com algo do dado Schneider, que traz uma mensagem de fechamento desse projeto e desta proposta do 15º Congresso produzido pela CAERT. Sim. Sobre esse evento, eu acredito que vale a gente começar, Marcelo, notificando o nosso ouvinte nesse momento, que esse 15º Congresso, ele traz o amadurecimento já de uma série de outras promoções dessa natureza. Sim. Mas neste ano de 2013, com o enriquecimento, com um grau de maturidade que faz nós repensarmos, inclusive, as nossas imagens e as nossas ideias sobre a radiodifusão em Santa Catarina, principalmente do ponto de vista empresarial. Sim. Eu percebi no decorrer do evento, aliás, eu acompanhei esse evento há bastante tempo antes dele acontecer, e já estava muito bem impressionado com os preparativos. Sim. E agora eu estou verdadeiramente assim alegre pela verificação da realização dos acontecimentos, não só como estavam previstos, como inclusive com algumas surpresas muito agradáveis. Sim. Então realmente é uma demonstração de competência, uma demonstração de cuidado e principalmente de percepção do empresariado da radiodifusão, entendendo que os dias de 2013 são
10, 15, 20, 40, 50 anos atrás, sim, ou 80 anos atrás, que a história do rádio em Santa Catarina ela tem mais de 80 anos. Então, isto hoje está aflorando mais. Este cuidado, esta preocupação no sentido positivo, de ter uma representatividade do ponto de vista social e institucional. Entendo. Então, realmente é um evento que está trazendo essa mensagem de cultura nova da radiodifusão de Santa Catarina. Agora, professor, eu estou aqui colocando na minha tela aqui para quem está nos acompanhando a página da Acaerte que fala do evento. Sim. E o tema é o cliente, a nossa melhor mídia, né? O cliente é a nossa maior mídia, é uma colocação, inclusive, bastante complexa. E os palestrantes que se referiram a isso, se referiram de maneiras diferentes, sim, mas sempre de uma maneira que a gente pode tirar proveito, vamos dizer assim. Isto é uma coisa positiva. Sim. Pensar no cliente da empresa. Sim. E no caso da radiodifusão, da televisão, enfim, das empresas de comunicação, são dois os grandes clientes, os dois grandes tipos de clientes. Entendo. São os ouvintes, os telespectadores, que são os consumidores, são os dois grandes clientes, os consumidores e os pagadores. Sim. Porque essas empresas, elas funcionam com os recursos que vão buscar dos patrocínios, das vendas de espaços, não é? Claro. E então elas transformam esses recursos na remuneração do seu próprio trabalho e também em benefícios para as suas audiências. E é preciso então olhar que quando se está tratando de quem paga, isto é, dos anunciantes, a postura da empresa tem que ter esse cuidado também de mostrar para esse cliente que, potencialmente, o meio de comunicação não é só um meio de comunicação para ser consumido. Ele é uma empresa que ele faz parte do sistema econômico ocidental e que, como integrante desse sistema econômico, essencialmente é uma organização com fins lucrativos. Certo. E que isso é a mola que vai sustentar a empresa de radiodifusão e também proporcionar que ela se desenvolva. E nós temos uma demonstração de grande parte, se não a quase totalidade das emissoras de Santa Catarina, são empresas bastante sólidas do ponto de vista institucional e econômico. Sei. Agora, o professor, eu imagino que uma das grandes discussões que se deu, ou que se dará ainda muito, entre radialistas, donos de emissoras, é a questão do que nós estamos aqui falando, né? Nós estamos diante da internet, diante desta mídia digital, e que se confunde hoje muito já com o rádio, né? Muito. Esta tendência foi tratada no Congresso? Sim, ela não está tratada como um tema prioritário, mas sim, ela esteve presente em todas as manifestações que houve de praticamente, posso dizer, de todos os palestrantes. Porque na experiência que eles trazem, no relato das experiências profissionais daquelas pessoas que vieram participar, sempre tem um toque referente a cases na área da informática, na área das redes sociais. Sim. Então vê-se que as redes sociais, elas estão, significativamente já nas considerações, seja de um apresentador, de um produtor, de um diretor, de um gerente, porque são coisas que estão demonstrando que tem peso. Uma coisa, por exemplo, e é um exemplo bem marcante, eu estive visitando os estandes da feira de tecnologia que acontece simultaneamente, não é? E nas minhas conversas, assim, eu fiquei conversando mais tempo com um empresário, até pelo aspecto de idade,
e que me pareceu assim uma pessoa de em torno de uns 70 anos. Depois eu fui acabar descobrindo que ele tinha 72, eu quase acertei assim. E é do interior de São Paulo, o empresário, que trabalha com tecnologia para rádios, né? Aí então eu junto aquela figura de uma pessoa de 70 anos no interior de São Paulo, uma cidade importante e tal, mas no interior de São Paulo, e produzindo tecnologia para o Brasil todo. Aí eu fui cavucando aí com a minha curiosidade inata de repórter, que felizmente eu carrego comigo, ainda né? Tem e não vai deixar de ter nunca, né? Porque Exatamente. Então conversa daqui, conversa dali, né? Quem são os clientes? Onde é que estão esses clientes? Que tipo de relacionamento existe entre a empresa e os seus clientes? Se há um pós-venda, se há uma assistência de implantação dos para implantação dos equipamentos e depois para funcionamento dos equipamentos e para fazer upgrade, e tudo positivo, ele respondendo positivamente. Até que eu perguntei para ele, e a origem dos seus clientes hoje, ela é naturalmente física, não é? Compra nas lojas ou nos seus representantes. Isso é a maior parte do seu faturamento? Ele disse, não, a maior parte do meu faturamento agora já é pela internet. Olha, rapaz, os caras estão vendendo transmissor, equipamento para estúdio. Se tu vais lá, agora tu não vais poder pegar esse aqui, mas eu te relato depois, te conto depois o que esses caras estão fazendo, por exemplo, para web rádio, rapaz. Tem equipamentos específicos já para você operar web rádio em várias níveis de qualidade. Não qualidade técnica, mas eu digo assim, de recursos de equipamentos. Eu hoje, junto lá com o David Scheidt, que é o nosso webmaster aqui, estamos fazendo permanentes testes de softwares diferentes, porque ainda não há um direcionamento específico para esse meio, né? Então nós estamos assim permanentemente testando várias convergências, né, de softwares, porque na verdade nós estamos fazendo uma coisa aqui, não estamos inventando nada, mas tudo junto no mesmo lugar é uma inovação, né? É uma inovação e faz parte de um pioneirismo também. Porque juntar vídeo, juntar som, juntar interatividade, juntar todas as redes sociais, tudo num lugar só. Exatamente. É um negócio complicado, né? Bastante complicado. E é que pouca gente tem domínio. E, inclusive, mais um complicador para nós que estamos assim nessa vanguarda. Modéstia à parte, nós estamos num estado de vanguarda. Você aí com a web rádio, nós lá no Caros Ouvintes, que estamos acompanhando e que vamos reproduzir grande parte da tua programação lá também para o nosso público, não é? E vamos participar também produzindo para ti e para os teus navegantes. Por aí, então isso aí é uma coisa, é uma construção que está sendo feita em conjunto. E eu estava lembrando ainda hoje, assim, que você está nessa batalha praticamente desde a metade do ano passado. Agora conseguir para agora colocar esse sinal no ar, já tendo uma definição do que vai fazer e daqui para frente e tudo mais. Então é uma coisa que demanda também essa fase de conhecimento, não é? É verdade. É um desafio, né? Uma coisa desafiadora, né? Estamos aqui inventando uma coisa nova no sentido de juntar as coisas, né? De juntar as coisas. Porque elas existem, né? Mas juntas num lugar só é que é a coisa, né? Tu me perguntaste e eu acabei indo para um exemplo que ficou mais comprido do que a resposta. Mas então, existe um aproveitamento, existem rádios que têm um aproveitamento de razoável para bom do segmento internet e do segmento web rádio. Quer dizer, coloca a sua rádio no ar. E agora está, mas só tem rádios que já estão produzindo duas programações, uma programação para o AM ou o FM e uma programação para a internet.
E essa programação, inclusive, já tem rádio que tem faturamento que está competindo com o faturamento da rádio convencional. Olha só, hein? Em Brusque existe uma emissora que tem um volume de frequência para a sua não, lá no caso não é propriamente uma web rádio, porque é uma repetição da programação da rádio, mas que eles dão repercussão através das redes sociais. Sim. O Facebook, o Twitter e assim por diante. Mas eles têm uma avassaladora presença através, principalmente do Twitter, que eles estão trabalhando mais, que transformaram isso aí no grande apelo de audiência para a rádio. Sim. Você vê, eles inverteram a coisa. Uhum. Eles têm equipe de reportagens externas para acompanhar acontecimentos inusitados na cidade, desde um atropelamento, um acidente numa oficina, uma coisa dessa assim, alguém que caiu no rio. Ontem a gente estava conversando, um cara caiu no rio lá e eles ficaram acompanhando e transmitindo através do Twitter. Ah, sei. O repórter é diretamente conectado. É uma ferramenta do rádio normal, né? Do rádio normal, que está sendo agora transportada para a internet. Então, isso aí está também em evolução. Bom, aqui nós usamos direto o Twitter, né? Neste instante aqui, por exemplo, eu estou tweetando dizendo que nós estamos no ar ao vivo, né? Sim. E as pessoas que nos seguem já ficam também interagindo, né? Perfeito. Essa é uma das formas do Twitter fazer parte da nossa programação. Agora, há verdadeiros repórteres no Twitter, né, Severo? Ah, sem dúvida. Inclusive gente com noção de informação, não é? Não é só aquela brincadeirinha assim de uma coisa insignificante. Não, tem gente transmitindo conteúdo naqueles 140 caracteres. Aliás, essa é uma um belo ensaio para nós jornalistas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ensaiar a capacidade de resumo, de síntese, né? Nesse negócio dos 140 caracteres, né? Isso aí é treinamento para editor de capa, né? Exatamente. Eu me lembro aqui do Armando Burdi, lá no Diário Catarinense, quando eu trabalhava lá, eu era diagramador do Diário, e o grande desafio é quando a gente dizia, ainda na era analógica, né? Sim. E dizia assim para ele, 3 de 15, ou seja, eram 3 linhas de 15 toques, né? De 15 toques. E aí o sujeito se virava, né? Eu estou brigando porque no caso dos ouvintes, no nosso título, ele comporta até 60 caracteres, contando com os intervalos, né? E hoje estourou nós estamos com uma funcionária nova e estourou um título assim. Sim. Aí eu já telefonei para o coordenador lá, rapaz, você viu, estourou esse título aqui. Mas esse é o velho 3 de 15. Exatamente. É eletrônico, digital, mas não deixa de ser, não. É o número de toques, né? Fazer o quê? O número de toques, tem que obedecer, né? Jogaram a régua de paica fora, mas está valendo ainda o número de toques, né? Exatamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta para ti. Tu estás nesse projeto já bem avançado, o suporte técnico e essa coisa toda. E a programação que você tem como objetivo, ela está numa fase beta ou você já considera pronta para ir para o ar? Não, deixa eu te contar então. Nós estamos em fase. Eu estou considerando que nós estamos em fase experimental. Opa, Por quê? Por que isso? Porque a grade da programação, nós temos hoje 22 programas, digamos assim, pautados a existirem, né? Sim. Então, eu não coloquei ainda esses 22 programas no ar, né? Não executei ainda esses programas. Então, o que é que nós temos hoje no ar? Os programas que já foram ao ar ao vivo, já foram gravados, toda vez que vai ao vivo ele é gravado,
e aí imediatamente ele é hospedado lá na sua página específica para que as pessoas possam assistir em sistema on demand? É um podcast, né? Sim. E o sujeito clica ali e está assistindo o programa que já foi feito ao vivo, né? Uhum. Então, eu na medida que vou fazendo o programa, esse aqui, por exemplo, é um exemplo desse. Eu vou terminar de fazer este programa ao vivo e Sim. ele já vai ser levado à sua página específica das entrevistas, né? Perfeito. Então, na medida que isso for acontecendo, a gente vai abastecendo as páginas e vai ganhando volume no ao vivo da rádio, né? Sim. Uhum. Agora, isso não é feito de uma hora para outra, até porque nós nem temos uma redação com vários funcionários e tal. Eu tenho apenas eu aqui como um jornalista master aqui que comanda a coisa. E tem os colegas, né, os apostadores no negócio, os colaboradores, entre os quais eu conto com você. Sem dúvida nenhuma. Mas então, na medida que as coisas vão acontecendo, a programação vai ganhando corpo, né? De modo que se você ligar hoje na RW Brasil e clicar no botão no ar, você vai sempre ouvir um programa. Não necessariamente ao vivo. Né? Ah, claro. Porque, por exemplo, agora nós estamos ao vivo, mas daqui a 20 minutos eu sigo com a programação que nós já colocamos ao ar ao vivo. Então ela vai ganhando força, né, Severo? Vai ganhando força na medida em que a comunidade vá se interessando, que os internautas venham trazer mais informações, enfim, a coisa vai acontecendo, né? Perfeito. Me repete, por gentileza, o endereço que eu quero entrar aqui no computador. rwbrasil.net. Brasil.net. Hoje em dia não é mais necessário o www, né? Não. Eu estou rindo de mim aqui porque eu estou acostumado numa máquina e estou usando outra. Ah, pois são cada babada que eu vou ter que fazer. Não, tiraram a tua Remington e botaram uma Royal. Exato. Não, mas aí é o contrário. Me botaram numa Royal agora. Tá certo. Não, isso acontece, né? Isso acontece. O sujeito fica desambientado, né? Exatamente. Então, vamos lá. RWA... Não, rwbrasil.net. Brasil. rwbrasil.net. Brasil. Puxa, eu tô apanhando aí, tô comendo tempo. Não, nada disso. Estamos aqui ao vivo é assim mesmo, né? Fazer o quê? Pois é. Bom, esse é um novo objetivo do meio de comunicação, é mostrar como é que se fazem as coisas, né? Claro. Tu sabes que nós temos um programa diário aqui, o Severo, que vai ao ar por volta das 7h30. Né? Sim, da manhã? Não, da tarde. Ah, da tarde. 7h30 da tarde. E feito direto com Porto Alegre, lá com o Carlos Scheidt. E é um programa que é sobre tudo, né? Sim. Um resumão do dia, a gente conversa muita coisa e tal. E eu estou aprendendo a fazer isso tudo, né? Então, de vez em quando, por exemplo, o cachorro do Calo resolve latir, né? Eu falo com a casa dele, né? Tu sabes que essa coisa está ficando interessante, porque eu verifiquei que as entrevistas que agora eu não estou nem fazendo entrevista, eu estou fazendo conversa. Porque a entrevista você tem que obedecer determinados parâmetros, etc e tal. Mas a minha conversa tem aquele ritual, né? Agora, a conversa não, a conversa vale tudo. E eu observei que quando eu deixo que o ruído ambiente participe da entrevista, ela fica mais atraente. Ah, com certeza. Olha, rapaz, tem acontecido coisas interessantes, assim, por exemplo, ontem nós estávamos gravando, nós estamos no cantinho de um corredor, no final de um corredor. Sim. Então o ruído ficava longe das pessoas que estavam passando lá no outro salão. Só que do lado que nós estávamos tem um compressor, uma máquina, tá? E que de vez em quando ligava para fazer a função dela lá, não é? Sim, claro. Então ficou uma conversa musicada pelo compressor. Mas ontem, por exemplo, eu estava conversando com o professor Guerini
Uhum. E ele estava com a TV câmara ligada, né? Aham. E ontem foi um dia, aliás, ontem não, foi anteontem, foi um dia intenso de discussões sobre o orçamento impositivo, né? Aham, sim. E havia, no momento em que a gente estava conversando, havia uma discussão muito acalorada e tal, e uma deputada lá do PT, ou do PCdoB, se não me engano, estava em altos brabos lá gritando, e né, uma discussão, um bate-boca danado. Mas o pessoal que nos acompanhava não tinha ideia de que o professor Green estava com a televisão ligada, né? Sim. E aí, então parecia que estava tendo uma briga na casa do professor, né? Aí lá pelas tantas eu me vi na obrigação de explicar aquilo, né? Porque eu já estava começando a ficar constrangido com aquele bate-boca danado nas costas do professor, né? Sim, sim. Parecia a esposa com a filha e tal, e daqui a pouco entrava alguém, né? Eu digo, não, professor, vamos explicar, vamos começar tudo de novo. O senhor está com a televisão ligada, não é isso? Estou ligado. E está na TV câmara, né? Ficou tranquilo. Então essa briga toda aí não é na sua casa, né? Não, fica tranquilo. Então são essas coisas, né, que a gente começa a ter, né? Vai ver. O Marcelo, .rwbrasil.com.br. Não, ponto .net. Ah, doutor. rwbrasil.net. Ah, net. É só isso. Como tem gente pegando esse domínio net agora, né? É porque o .com e .br é uma loucura, né? Não é? Você vai achar barbante.com.br, né? Sem Já dúvida tem tudo, nenhuma. né? Já tem tudo. Mas o .net, então. Não, Aí o você .net, vai achar a nossa emissora aí. Uhum. E aí basta... Estou vendo aqui você. Agora basta clicar no ar ali, que aí vai aparecer nós dois. Né? Vai carregar a página, né? Sim. E o ao live vivo stream, entrevista, ao vivo entrevista com Antônio Severo sobre o 15º Congresso da CAES de Florianópolis. Agora clica ali no play e pronto, já estamos no ar, né? Já estamos no ar. É mais ou menos esse o esquema aí. Perfeito. Há uma outra situação... Vou clicar aqui só para ver como é que está o áudio. Só dá uma ouvidinha aí para ver como é que está. Às vezes, isso ainda não está muito estabilizado, mas às vezes o pessoal clica o play e abre a página específica do live stream. Não, mas ele está rodando para abrir. Então. Aqui no Costão do Santinho é bastante lenta a internet. Pois quando a internet não tem muita velocidade, aí realmente complica um pouco. Eu estou tentando resolver esse problema, até é bom que tu fale isso, para o pessoal que está nos acompanhando. A gente está tentando resolver isso com a introdução de, além do live stream com áudio e vídeo, eu estou colocando também um player apenas com áudio. Que ele carrega, ele funciona com menos velocidade, né? E aí vai possibilitar o pessoal que está na internet com menor velocidade, entendeu? Sim. Agora é claro que o pessoal só vai nos ouvir, no caso, né? Mas essas duas possibilidades eu estou disponibilizando nos próximos dias aí. Eu já havia até feito um teste, mas ela ficou em uma incompatibilizava a outra, e a gente está achando uma melhor solução técnica para isso, mas isso eu vi que é uma necessidade, sabe? Que é uma necessidade. Bom, só para reportar aqui, eu estou ouvindo bem, em condições, claro, tem um delay, né? Tem um delay de mais ou menos uns 4 segundos, por aí. Então isso aí ainda não foi solucionado pela engenharia. É verdade. E você escolheu uma foto minha, eu vou te dizer, eu gostei. Gostou? Ali numa tribuna ali, né? É uma foto do Google, sabe? O que é interessante aqui nesse sistema é que eu posso captar a minha tela do computador. Opa. Então tudo que eu pesquisar na internet, eu posso eu posso selecionar ali na minha tela. Sim. E colocar no ar, né? Por exemplo, agora eu tenho do lado da sua foto ali o site da Caert aberto, por exemplo. Sim. Se eu arrastar o que eu estou fazendo agora, daqui a segundos você vai ver, eu coloco o site do ar. Eu coloco o site no ar ao lado ali. Perfeitamente. E assim por diante, né?
Aham. Bom, fala em coisas boas. Uma das coisas boas também que o 15º Congresso revelou, é claro, a cada ano tem um nível, e ainda bem que esse nível ele está subindo para melhor, Sim. que é o Prêmio Acaerte de Rádio e Televisão. Então, a produção, isso aí é a opinião dos jurados de uma maneira geral. Sim. Não é uma opinião pessoal minha, porque meu fã de Santa Catarina, dos Sim. publicitários e dos apresentadores de rádio e televisão, não. É uma análise profissional. E, olha, foi elogiosa a participação em primeiro lugar, não é? Sim, claro. A quantidade de participantes, e tanto de profissionais quanto de estudantes, que tem muito estudante agora concorrendo também. Sim. Para o início de carreira, essa coisa toda. Sim. E na parte de produção, sabe? Produção de spots, de jingles, produção de reportagens de TV. Foram trabalhos assim que realmente surpreenderam pela qualidade, principalmente pela criatividade, sabe? Sim. Tem uns jingles assim que eu vou te dizer, mas Muito bem feitos, muito bem feitos e com uma singeleza, mas tirando umas sacadas, rapaz, que eu vou te contar assim, são de morrer de rir. O melhor morrer de rir de alegria. O melhor é o mais simples sempre, né, Sagrado? Exatamente. E o mais difícil, o mais simples. E é o mais difícil. Você que é publicitário sabe disso, né? Já trabalhou com publicidade, sabe disso, né? Pois então. Mas então, Severo, o bom disso aqui que nós estamos fazendo é que não há aquele velho produtor que entra no estúdio e diz, encerra, chama intervalo, né? A gente fala quanto quer aqui. Olha, um dos palestrantes que falou sobre a mudança da concepção do radiojornalismo no esporte, Sim. porque ele está fazendo agora o Voice, aquele programa da Globo, Sim. mas ele se reportou muito à experiência dele como editor de esportes da Globo em São Paulo. Sim. E uma das coisas que aliás, ele ganhou esse cargo por um desafio que ele levantou junto da equipe, e que no primeiro momento assim foi um escândalo, né? Porque São Paulo estava repetindo o esporte do Rio de Janeiro. Sim. Na programação nacional. Então, tinha um espaço muito pequeno para os times de São Paulo na programação da rede, né? Sim. E ele propôs que se abrisse para o Brasil também o esporte de São Paulo. Claro. E aí foi aquele, mas para lá, isso aí não, o Rio de Janeiro, mas junto a torcida dos times, dos 4 principais times de São Paulo, claro, com os do Rio de Janeiro, não tem uma grande diferença, não, senhor. Essa é uma coisa praticamente igual. Enfim, em síntese, ele conseguiu convencer o pessoal que deveria ter. Aí o que depois de estudarem, discutirem, debaterem aquela questão, um dia ele recebe lá uma solicitação para subir para falar com o chefe dele. O chefe dele disse que estavam criando esse departamento em São Paulo e que ele seria o editor. Sim. Olha aí. Aí ele botou na mesa as outras loucuras. A primeira coisa assim, não tem mais tempo determinado para a entrevista no programa de esporte. Olha aí. Então, o que determina o tamanho da entrevista é a qualidade da informação, claro, e a quantidade da informação. Olha, rapaz, ele contou uma porção de coisas assim que a Globo, com aquele pragmatismo dela, né? Claro. Para engolir o que o guri, porque ele é um rapaz bem jovem, e isso aí realmente foi uma vitória assim de contar mesmo. Eu como jornalista, tu também, Severo, que militou muito no jornalismo em rádio, quantas e quantas entrevistas ótimas, boas, que levariam até a furos e tal, nós tivemos que encerrar por conta da imposição do intervalo, né?
Do raio do intervalo, ou do roteiro, que precisava chamar outras coisas e tal. É claro que nós não estamos pregando esculhambação. Claro. A gente mas que é preciso dar prioridade à qualidade, sim. Não tem que dar prioridade ao espaço comercial. Claro. O espaço comercial vai ser valorizado pela qualidade da programação que está. Então, sim, aquela programação ela está realmente respondendo, contribuindo para a informação do telespectador ou do ouvinte, aí ela deve ser respeitada e o comercial entra depois. E vai entrar ganhando a simpatia. Né? Todos ganham, né? Ô, velho, são 18 horas e 36 minutos aqui no meu controle. Deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que foi tudo... E eu tenho que assinar o ponto ainda hoje. Então tá. Não sabe o que acontece? Eu acho que foi tu que me disse, mas vem cá, será que nós vamos aguentar fazer 1 hora de programa quando eu falei do caleidoscópio, lembra? Isso, olha aqui, ó, faltam 15 minutos para fechar 1 hora. Pois é, rapaz. Essa conversa não termina mais, isso aí é qualidade no ar também, Exatamente, e no momento que a gente passar a ter a participação do pessoal das redes sociais, ainda o espaço vai ficar menor, porque a gente vai precisar dar atenção para as pessoas que estão aí no Twitter, no Facebook. Isso, eu tô querendo dizer nesse finalzinho aqui de papo, que eu não falei ainda, é que o Antônio Severo será uma das atrações aqui deste canal, com o Caleidoscópio, que é um nome... pouco usual, digamos assim, né? Mas que eu roubei lá dos anos 90 de uma programação que nós fazíamos aqui em Florianópolis com a Rádio Jovem Pan. Sim. E o Renato Martins, que é uma grande figura, um jornalista de grande brilhantismo, que hoje está em Porto Alegre, inventou o Caleidoscópio. E era um belo de um programa feito durante a tarde, que cabia tudo nele, né? A grande vantagem do caleidoscópio é que cabe tudo, né? Pois então. Aí eu resolvi trazer esse nome para cá e nada menos do que Antônio Severo para pilotar o nome, né? Então, vou caprichar. Então eu vou. Tu estás assistindo aí a rádio? Sim, estou te vendo. Tem monitor aí? Tem. Então eu vou te colocar em primeiríssima mão a vinheta do programa. Opa! Eu vou te botar a vinheta do programa. Espera só um pouquinho aqui que eu vou alinhar ela aqui. Me perdoe os ouvintes aqui, quem nos acompanha, porque eu tô fazendo isso improvisadamente. Sim. Mas eu vou colocar no ar aqui, ó. Dá uma escutada aí, vê se tu gosta. Perfeito. Porque ontem eu conversei RW Brasil. um médico amigo, eu não posso revelar o nome porque ele pediu o sigilo. Caleidoscópio. Ele não quer se meter nesse assunto. Antônio Severo. E aí, o que achou? Olha, cumprimentos pela leveza da trilha sonora também. Então, a trilha sonora, tu sabes de onde é que eu fui arrumar isso aqui, rapaz? Eu fui buscar o Sivuca. Sim, o Sivuca, rapaz, Sivuca. Exatamente. Esse som ele faz com a boca. O Sivuca já fez isso com a boca. Ele neste som aí, eu até por curiosidade, depois eu vou trazer o vídeo aqui. É uma moça, uma cantora, que fica ao lado dele. Se apresentando com ele. E ela já viajou o Brasil por conta só desse áudio aí, né? Só dessa performance aí. Mas eu achei interessante porque é uma música que traz um pouco essa coisa de tudo um pouco, né? Magia. É uma coisa mágica. Então, é mais ou menos isso aí, o nosso negócio aí. Tá bom, Severo? Eu sei que você tem um ponto para assinar aí. Pois então, eu tenho um ponto para assinar. Em primeiro lugar, cumprimentos, parabéns pelo trabalho. Você, eu sei que tá sofrendo porque gostaria já que estivesse tudo funcionando 100%, mas continua porque tu passa a contar com mais um batalhador aí junto contigo para que a gente consiga levar informações, coisas que não acontecem na mídia convencional. E tem muita coisa que não está acontecendo na mídia convencional e que você
ouvinte, telespectador, Yeah. poderá acompanhar aqui pela nossa emissora. Tá certo. Muito obrigado, um bom trabalho, um bom dia e já posso falar em bom fim de semana, né? É verdade, é verdade. Então tá, um bom final de semana. Não vai dar praia, mas também não acho que não vai dar neve, né? Tá bom, tá bom. Antônio Severo, um Valeu, beijo garoto. no coração. Também para ti, irmão. Um abraço. Um abraço. Tchau. Este o Antônio Severo. Professor Antônio Severo, eu costumo chamar ele de mestre Antônio Severo, porque não é menos do que isso o Antônio Severo. É um mestre para todos nós que trabalhamos com comunicação. O homem não é fácil, é daquele dos bons. Na RW Brasil. Entrevista. Bota aí na linha, bota ali na linha.